Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Este é o Diário do Packers no canal do Cheeseheads Brasil. Gutenkust pressionado, jogadores descontentes e ainda trocas internas. Bem-vindos ao Diário do Packers do Cheeseheads Brasil. Queijas e queijos, sejam todos muito bem-vindos ao grande show. Eu sou o Matheus Cabezudo, esse é o canal do Cheeseheads Brasil. Neste canal, nós produzimos conteúdo sobre o Green Bay Packers NFL e vocês estão convidados aí a se inscreverem no nosso canal, deixarem um likezinho. O comentário de vocês é super importante para a gente poder debater sobre o Packers, então deixa aí o like pra gente, que aí o YouTube recomenda o nosso vídeo para outras pessoas, né? O comentário a gente debate aqui, inscrição e o clube de membros, né? Nós estamos promovendo aí sorteios de camisetas, jerseys, tudo isso para os nossos membros. Então aqui embaixo tem um botãozinho clube de membros, participe, concorra a jerseys do Packers, produtos do Packers e ainda tem acesso a uma gama de conteúdos exclusivos para membros. Vamos lá, o Gutenkust, Brian Gutenkust, General Manager do Green Bay Packers, que teve seu contrato renovado para essa temporada 2022. O contrato dele foi renovado, né, por mais 3 anos nessa temporada. Mas os fãs ao redor do mundo do Packers já estão começando a sinalizar os pedidos de demissão aí para o nosso General Manager Brian Gutenkust, que tem um desafio muito grande pela frente, fazer com que esse time que ele montou chegue em algum lugar satisfatório nessa temporada, o que a gente claramente não consegue ver. E a gente não consegue entender o que Brian Gutenkust quer para o Packers. Draftou o Jordan Love, depois renovou com Aaron Rodgers, né? Não tendo aquela percepção do que estava acontecendo com o seu QB. Escolheu um inside linebacker defensive tackle na primeira rodada, mas na segunda rodada deu 2 escolhas de segunda rodada para um rival de divisão para pegar um wide receiver. Então, por que não manteve as suas escolhas de segunda rodada e pegou um wide receiver na primeira rodada, né? Renovou com Campbell e ativou o 5º ano do Savage. Então a gente não consegue entender muito bem a estratégia e o que quer Brian Gutenkust para esse time. Muita incongruência. E o resultado tá aí, né? Um planejamento estranho que resulta em uma temporada até agora desastrosa do Green Bay Packers, um time completamente sem identidade, um time pífio, um time que não demonstra reação e um time que foi construído em cima dessas percepções distorcidas da realidade do seu comandante, né? General Manager Brian Gutenkust. Então é muito preocupante o que está acontecendo com o Packers, resultado do trabalho muito ruim do GM do Packers, que não soube construir e não soube ter a percepção das reais necessidades do seu time. E agora ele pode ter condenado a última ou as últimas oportunidades de conseguir um Super Bowl num curto espaço de tempo, especialmente por conta do quarterback Aaron Rodgers. E com isso, seus jogadores acabam ficando descontentes também, né, querendo ou não. Isso aconteceu mais claramente aqui no jogo contra o Buffalo Bills, derrota por 27-17, que vocês acompanharam inclusive conosco. Aqui no canal de Cheeseheads Brasil a gente fez uma live aqui para falar sobre isso. Os jogadores da defesa do Packers demonstraram extrema frustração e insatisfação com aquilo que aconteceu no jogo contra o Bills, com as estratégias de defesa, né, no jogo contra o Bills. Joe Barry perdeu o comando do seu grupo de jogadores. Perdeu o comando, né? Nos bastidores, a informação da ESPN americana é de que os jogadores manifestaram verbalmente uns com os outros que não confiam mais, essa é a expressão, não confiam mais nas ideias e no coordenador Joe Barry, né? Isso é basicamente um atestado de implosão,
né? Reverter uma situação como essa é muito difícil. E pior, o treinador Matt LaFleur, técnico principal do time, foi aos microfones em entrevista coletiva e disse: não podemos agradar a todos. Então, jogando contra o seu próprio vestiário. Tentando passar aqueles panos quentes, como se fala. Não podemos agradar a todos. Um exemplo do que aconteceu nesse jogo: Stefon Diggs recebeu 3 bolas contra o Douglas, 85 jardas e 1 touchdown. Recebeu 2 bolas contra o Campbell, 16 jardas. Recebeu uma bola contra o Stokes, 7 jardas. Jair Alexander, que já havia manifestado a ideia e a sua vontade de jogar contra o wide receiver principal dos adversários, não alinhou nenhuma vez contra o Diggs. Nenhuma vez. Joe Barry, ele é incapaz. Ele é incapaz. E isso também faz parte do planejamento da comissão técnica montada por Brian, da comissão técnica encabeçada pelo Matt LaFleur, que veio através do Brian Gutekunst para o Packers nisso. O Packers em 2019 tinha a 15ª defesa, depois caiu ali para 17ª em 2020, assumiu o Joe Barry e ficou na 21ª ano passado, e hoje é a 22ª defesa da NFL. 6 escolhas de primeira rodada. Uma tonelada de contratos renovados na defesa. A defesa do Packers ruiu sob comando de Joe Barry, que é um técnico extremamente incapaz e limitado intelectualmente. Assim como o seu comandante, Matt LaFleur, que não consegue criar as estratégias. E o Matt LaFleur disse essa semana, foi contundente ao ser perguntado se existia alguma possibilidade de mudança na comissão técnica de defesa. Ele disse não, absolutamente não. E com uma cara até meio que de espanto para os jornalistas, né? Tipo assim, pô, como é que você está me perguntando isso, cara? Claro que não, óbvio que nós não vamos trocar o coordenador. Então, é difícil. É difícil. São com essas nuances, entende? Que a gente fica pensando como o Packers poderia reverter uma temporada como essa. O que aconteceu de bom no jogo contra o Bills é quase apenas um detalhe. Ou seja, é uma coisa muito pontual que aconteceu de bom contra o Bills, na minha opinião. Que foi ali a variabilidade no jogo terrestre. Desenhos e jogadas mais variados no jogo terrestre. Que permitiu aí que Aaron Jones tivesse um dos melhores jogos da sua carreira. Então, correndo muito bem, né? Somando mais de 150 jardas, etc. Mas não é o suficiente para dizer que o Packers, pronto, beleza, arrumou. E era isso que estava faltando pro Packers agora ir pro Super Bowl. Não, falta muito mais que isso. Muito mais. E como o Brian Gutekunst não fez nenhuma troca no trade deadline, para quem não sabe, no dia 1º de novembro desse ano, até as 4 horas da tarde do dia 1º de novembro, as equipes ainda podiam fazer trocas por outros jogadores, né? Mandar escolhas de draft ou outros jogadores em troca de jogadores ou escolhas de draft, né? Fazer trocas em geral na NFL. O Packers não fez nenhuma, não efetivou nenhuma troca. Existia aí rumores de Brandon Cooks, existia rumores do Claypool, né, que acabou indo para o Chicago Bears por uma escolha de 2ª rodada, e os rumores eram de que o Packers teria ofertado uma 2ª rodada também, mas o Bears acabou levando. O Packers não fez nenhuma troca, mas eu sugiro que o Green Bay faça trocas, nem que sejam internas, ok? Primeiro, trocar Sammy Watkins para o Samori Touré. Na boa, Sammy Watkins, cara ali que teve uma temporada boa em 2014, nunca se manteve saudável. Veio para ser o substituto do Davante Adams. Grande ideia do Brian Gutekunst substituir Davante Adams por Sammy Watkins, jogador que nunca conseguiu ficar um ano sequer saudável. Ele correu 52 rotas contra o Bills. Nenhum passe na sua direção. Gente, isso não é normal. Nenhum passe na sua direção.
Ele não consegue ficar aberto, ele não consegue ficar disponível para receber um passe em quase nenhuma situação. Jogador fraquíssimo, fraquíssimo. Eu colocaria o calouro de 7ª rodada, Samori Touré, correu 4 rotas, recebeu um TD de 40 jardas. Ele é meio... bom, enfim, calouro de 7ª rodada é a nossa salvação, quem sabe? Claro que não, mas eu colocaria ele no lugar do Sammy Watkins, porque pra mim tá merecendo mais. Darnell Savage por Rudy Ford, ou até mesmo Darnell Savage por Russell Douglas, né? Por que não? Cara, Darnell Savage não dá mais. E o Brian Gutekunst ativou a opção de 5º ano do Darnell Savage. Ele voltará para o Packers ano que vem. Podia até ter tentado negociá-lo agora nessa intertemporada. Mas Darnell Savage não dá mais. Um dos jogadores que mais erra tackles, bom, enfim, um safety fraquíssimo, um bust, muita força. Escolha de 1ª rodada que se tornou um bust. E Dean Lowry pro Davante Wyatt. Davante Wyatt, 24 anos, escolha de 1ª rodada, não está pronto. Cara, tem que jogar. Dean Lowry tá comprometendo demais o jogo corrido. E, né, Davante Wyatt, por mais que não seja um jogador que foi escolhido necessariamente por parar o jogo corrido, ele precisa estar na rotação, ele precisa jogar mais. Então eu faria essas 3 trocas internas aqui. Ainda como notícia, né, o Packers cortou o running back Patrick Taylor e o edge rusher Kobe Jones. Cara, essa temporada do Packers, assim, eu digo com total certeza, assim, na minha convicção, na minha opinião, né, eu digo que acredito muito que a única coisa que salva essa temporada do Packers é um Run Day Table parte 2. Não vejo o Packers conseguindo sair desse parafuso que entrou. Somente um Run Day Table parte 2. Como? Não vejo nada que o Packers possa fazer para ter esse Run Day Table. Entendeu? Porque o Packers ainda vai enfrentar jogos duríssimos. Vai enfrentar Chicago Bears fora, vai enfrentar o Minnesota Vikings ainda em casa, que se reforçou agora, trocou pelo TJ Hawkinson, reforçando o seu time. O Bradley Chubb foi pro Miami Dolphins, que enfrenta o Packers também, reforçando o seu time com a posição premium, edge rusher. Enfim, o próprio Chicago Bears, né, com Claypool. Cara, o Packers negligencia o seu futebol. Negligencia. Então, assim, o resultado dessa temporada do Packers é justamente resultado desse planejamento fraco, omisso, velho, sem alcance nem percepção. Aliás, a percepção é míope sobre como conduzir um time de futebol americano. Levem o Packers a sério. A sério. Mike Murphy, CEO do Packers, tá ali para cumprir tabela. Brian Gutekunst e até, claro, também o técnico Matt LaFleur sem nenhum comando. O Packers está à deriva. Dentro daquilo que se encontra na racionalidade, dentro do que está na razão, nos números, nas análises, no vídeo, naquilo que a gente vê nas 4 linhas, a temporada do Packers já acabou. Acabou. E pra mim, vai ser decidido no próximo domingo, somente se a gente vai ter a esperança de mais uma semana. Cada semana agora é apenas a chance de ter esperança de mais uma semana de sobrevida. Se o Packers perder pro Lions, acabou. Acabou. Pode botar o Jordan Love. Cara, e assim, vai ser duro esse jogo contra o Lions. Vai ser duríssimo de ganhar. Vai ser duríssimo de ganhar. Então, cara, é uma pena mesmo, mas a gente aqui vai torcer sempre para que o Packers consiga sair vencedor. E vamos ver o que o Green Bay consegue aprontar. Espero que seja uma coisa positiva no próximo domingo. Confronto contra o Lions. E a opinião de vocês? Pode deixar aqui embaixo o convite para se tornarem membros do canal. O likezinho é importante. Muito obrigado pela audiência e Go Pack! Go!